Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações do Flamengo. Temos informações importantes, né? Agentes de Wesley estão na Inglaterra avaliando a estrutura. Vocês vão saber já já o motivo. Será que ele vai ser vendido? Como é que está acontecendo? Temos informações também sobre o Gonzalo Plata, que graças a Deus não sofreu lesão, mas tem um probleminha que vocês vão saber já já, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Créditos de direitos autorais, Sport TV e ESPN Brasil. Vamos ver aqui a análise ainda, né, sobre a questão do empate diante da LDU e a preparação do Flamengo para o jogo diante do Corinthians, tá bom? Vamos pro vídeo. Pode falar só o rubro-negro. O sentimento da torcida diante do empate. O que não dá para discordar é que o ponto em termos de classificação é precioso. Derrota em Quito seria muito ruim, seria quase que um desastre nessa fase de grupos para o Flamengo. Ele ia ter que correr muito atrás. O ponto deixa o Flamengo numa situação ok, não é maravilhosa, mas é uma situação ok. Imagina o Flamengo ontem perdendo esse ponto, estacionando em 3, e a LDU chegando a 7, com o Central Córdoba jogando com o Táchira na rodada. Seria uma remada forte para ele buscar. Não dependeria mais dele para se classificar. Perfeito. Então, em termos de classificação, é um ponto precioso. Vamos debater agora o rendimento do Flamengo na altitude de Quito. Acho que é senso comum que o primeiro tempo mostrou um Flamengo que perfeitamente poderia ter vencido o jogo, né? No primeiro tempo. Tem a oportunidade do Arrascaeta, que talvez tenha sido a melhor oportunidade, que ele limpa a bola para a perna esquerda, acaba finalizando, mas sem força. Assim, como eu disse, a LDU me surpreendeu negativamente nesse primeiro tempo, porque até pela essa questão da discrepância física por conta da altitude, eu imaginava que os caras já iniciariam o jogo tentando engolir o Flamengo, colocando o jogo numa altíssima rotatividade, intensidade, exatamente para desgastar fisicamente o máximo possível o time do Flamengo, inclusive tendo mais posse de bola e fazendo o Flamengo correr atrás da bola na altitude. E o que a gente viu foi o contrário. Foi o Flamengo conseguindo ter a posse de bola e você, com a posse de bola, obviamente, você consegue, entre aspas, descansar dentro do jogo, o desgaste é muito menor. E o Flamengo, aos poucos, ia conseguindo encontrar os espaços. O primeiro tempo, assim, para mim, foi um primeiro tempo corretíssimo do Flamengo. E, obviamente, poderia, inclusive, ter conseguido a vitória. Alguns erros, se a gente for pensar nas principais oportunidades que a LDU... foi esse lance aí do Arrascaeta, que é a melhor oportunidade que ele limpa para dentro. A bola acaba ficando, acho que, um pouquinho muito perto do corpo, né? E a finalização de perna esquerda acaba não saindo tão forte. Mas aí, se a gente for pensar no jogo, as principais chegadas da LDU foram em erros de passe do Flamengo. Numa bola que o Wesley tenta inverter no meio e tem uma interceptação, no outro lance na lateral, onde o Bruno Henrique acaba tomando um tronco também. Mas assim, foi um jogo onde o Flamengo, durante a maior parte, teve o controle da partida. No segundo tempo, ali a partir dos 20, 25 minutos, é que o time morre fisicamente, que também é absolutamente normal, mas ainda assim sofre muito pouco ou quase nada, só aquela última bola de cabeça no final do jogo. E mesmo assim tem uma oportunidade claríssima com o Araújo, né? Verdade. Sim. Ele tem uma oportunidade claríssima, porque ele faz uma jogada em velocidade, que é o forte dele, e acaba chutando para cima. Eu penso igual, assim, o Flamengo é um ponto precioso para o Flamengo. Eu não tenho nada para criticar, pelo contrário, eu tenho que elogiar o Flamengo, porque eu sei como é difícil jogar na altitude. É muito complicado jogar na altitude. O Flamengo, no primeiro tempo, foi melhor, né? O Flamengo, no segundo tempo, não foi melhor como foi o primeiro tempo, mas tampouco sofreu e teve essa ocasião claríssima de gol do Araújo no final do jogo, né? Poderia ter trago os 3 pontos. Então, assim, eu acho que para jogar lá tem que pensar dessa forma e tem que realmente tirar o de melhor. O melhor foi esse 1 ponto e podendo decidir dentro de casa. E essa cabeçada matou muita gente de susto, cara. E aí você já vê que o desgaste toma conta, né? Então, assim, para mim foi nítido. Os últimos 20 minutos... Cara, o Flamengo suportou. Fisicamente acabou o Flamengo. Assim, nos últimos 20 minutos era assim, jogar a mão pro céu e torcer, cara. Porque o time estava muito normal. Eu até estranhei o Felipe não ter feito as 5 alterações. Ele morreu com uma alteração no banco. Eu estranhei isso exatamente porque, de repente, você coloca ali... Faz aos 46. É isso. Você bota mais um defensor ali, mais um jogador dentro da área, porque era natural que a LDU fosse começar a tentar levantar a bola na área, finalizar de longa distância por conta da questão da Eu achei do Flamengo muito assim, o Flamengo entendeu que ou foi entender depois
que a bola ela pega muita velocidade. No terço final, eles estavam tentando muito passe curto e a bola pegava velocidade e acabava saindo. O Ortiz e o Danilo erraram uns 3 muito, passes assim, exatamente. que você olha e fala, cara, os jogadores dessa Exatamente. qualidade técnica não erram esse tipo de passe. Foi a única coisa assim, que eu vi que eles tinham que fazer essa leitura de jogo um pouco mais rápido, de repente começar a virar um pouco mais jogo, até no terço final começar a virar um pouco mais jogo e de repente botar a bola na área, né? Mas, assim, em termos geral, acho que o Flamengo foi muito bom e poderia ter vencido, foi melhor do que a LDU, foi melhor, e é muito difícil. Dificilmente nós vamos chegar aqui e falar assim, olha, um time brasileiro foi jogar na altitude e foi melhor que o time. Então, assim, foi melhor na maioria do tempo do jogo. Então, é um ponto muito, muito importante para o Flamengo. Às vezes você ganha sem ser melhor durante a maior parte do tempo. Acontece, né, no futebol. E quem viu o programa de ontem, a gente estava debatendo as prévias que apontavam o Gerson como segundo volante no lugar do De La Cruz. A gente estava desconfiado. Pô, será que o Gerson... E, de fato, a nossa desconfiança era correta. Jogou o Everton Araújo por ali, incorporou o meio de campo. Agora, acho que é correto... Querem comentar algo da fala do Felipe? Não, eu gostaria de falar sobre o Ayrton Lucas. Acho que o Ayrton Lucas é um jogador que ele passou um bom tempo no Flamengo bem abaixo daquilo que ele pode. Entrou bem contra o Vasco, né? Inclusive vencendo duelos. O Felipe falou sobre isso ontem. Vencendo duelos aéreos com o Verratti. Né? O Ayrton sempre teve essa dificuldade. Quem não lembra, por exemplo, do gol que o Flamengo leva do São Paulo na final da Copa do Brasil. É que ele fecha para marcar o Caleri dá um encontrão nele, ele se joga achando que o juiz vai dar falta, o Caleri sobe sozinho de cabeça e faz o gol. E falhou em outras jogadas desse tipo, o cruzamento que vem do outro lado na segunda trave, que ele tem que cobrir as costas do zagueiro. Ele foi bem ontem também, nesse tipo de jogada. E acho que no primeiro tempo ali, até os 20, 25, talvez tenha sido o jogador do Flamengo que melhor estava em campo, né? Ofensivamente falando. Mas conseguiu se adaptar à altitude, controle de bola, força dos passes. Até por característica, né? Ele é um lateral muito rápido. Defensivamente também. Porque teve 3, 4 bolas que o ponta, ele foi tentar jogar em velocidade e ele chegou às 4 na frente do cara. Verdade. Eu acho o Ayrton Lucas um avião. Não, sim. Sabe, assim, eu gosto muito desse atleta. É um atleta, assim, potente, muito rápido. Um cara que faz gol também, decisivo. Enfim, eu sou meio suspeito de falar do Ayrton Lucas, que há muito tempo eu venho falando muito bem dele. Ele entra na dele. questão da qualidade do elenco do Flamengo, né? Porque na posição você tem o Vinha, que está machucado, o Flamengo trouxe o Alexandro. Somente, então, né? Só é complicado jogar, cara. Não é? Cara, é bizarro isso. Alexandro, a gente tá Ayrton falando... Lucas e Vinha. O Ayrton Lucas seria titular aí, em pelo menos 80% dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Ayrton Lucas, Alexandre e o Vinha. Os outros dois eu nem discuto, mas assim, o Ayrton Lucas seria. Só que no Flamengo o cara tem dificuldade para jogar, porque o elenco é muito bom, é muito recheado. Ele chegou a ser pré-convocado para a seleção brasileira, sendo reserva do Flamengo. Né? E o Everton Araújo também. Pré-convocado é naquela lista larga que é feita para a data FIFA. O Felipe citou o Everton, assim. É claro que o Everton ele tem dificuldade, por exemplo, de receber uma bola de costas na saída, pressionado, virar de frente. Ele precisa evoluir nesses aspectos ainda. Não é o Pulgar, né? Não é o Pulgar, não chega nem perto de ser o De La Cruz. O próprio Alan, que também tem mais facilidade para isso. Mas ontem o jogo era um jogo de controle, né? E para um adversário que quer te contra-atacar, você tem que ter um volante como ele, que passa pouco a linha da bola, que tem potência e velocidade para correr para trás e desarmar, como ele fez ontem algumas vezes, principalmente no primeiro tempo. Tem esse passe errado do Wesley, quem salva a finalização dele deu ele. Porque ele entra na frente do meio, o meia hesita para finalizar, tenta dar uma limpada e ele tira de carrinho a bola. Então, você tem que avaliar aonde o jogador ele é útil para você através das características dele. E nesse ponto aí, acho que o Everton ontem foi muito importante para o Flamengo manter essa característica. E o que o jogo pede, né? Porque do outro lado, por exemplo, além de tudo que o Coutinho citou, era um jogo também de exigência física, de embates físicos. Porque a LDU tem 2 jogadores no meio que são 2 tanques, o Minda e o Gruezo. O Gruezo, jogador de seleção equatoriana. O Gruezo então, marcou quase que individualmente o Arrascaeta. São 2 jogadores muito fortes. Então, você precisa também ter ali no meio-campo um cara que vai combater, que num duelo físico o cara vai ganhar, porque senão a bola fica batendo e voltando toda hora. E aqui nós temos que elogiar o staff do Flamengo, né? Que conhece os jogadores. Que eu conheço tantos treinadores que não conhecem o próprio elenco. Né? O Felipe Luiz, ele conhece o elenco. Ele fala, olha, eu preciso de um jogador que seja um combatente, que seja um cara que vai correr, vai fazer o trabalho sujo,
né? Então eu tenho esse jogador aqui porque, de repente, o outro é um pouco mais técnico, o outro é um cara que vai sair mais para o jogo. Então isso é mérito, de fato, para o staff que conhece todo o elenco e sabe, né, a característica de cada um do elenco. Isso é importante. E quando eu falei que o Everton não é um pulgar, não é... Essa é a conclusão que a gente... É do Arrasca, né? Muito fraquinha, Isso. né? A bola fica muito perto, quando ele corta, a bola fica muito perto do corpo. Mas quando eu falei que o Everton não é um pulgar, não é um De La Cruz, é bom a gente lembrar também que ele só tem 22 anos. Então, embora não seja a característica dele, dessa questão do passe, de virar de costas, de distribuir um pouco mais o jogo, é um jogador que tem muito potencial ainda para ser desenvolvido e pode vir a ser futuramente um jogador que também tem esse tipo de característica. Cara, e a gente vai ver o Pedro aí brigando, né? Assim, claro que o Pedro não fez uma grande partida, mas assim, tô achando ele fisicamente bem, cara, sem fugir de dividida. Deu aquele carrinho para fazer o gol. Inclusive, se o Flamengo tivesse uma referência de ataque um pouquinho mais técnica ontem no primeiro tempo, tinha feito um exato. gol. Que algumas bolas chegaram no Juninho Exato. que ele não conseguia segurar, não é exatamente característica dele, né? De costas ali, ou dar um tapa de primeira, uma movimentação um pouco mais inteligente. O Pedro já entra no momento do jogo em que o Flamengo começa a cair fisicamente, aí passa a chegar menos bola. Olha só, eu não tenho estudos para afirmar o que eu vou afirmar, apenas observação mesmo. Tô achando tão diferente a maneira como o Flamengo está tratando o retorno do Pedro e o Santos tratou o retorno do sim, Neymar. eu falei que o isso Neymar aqui ficou naquele sem dia. jogar mais tempo do que o isso. Pedro. E as lesões foram de gravidade semelhante. E olha a cautela que o Flamengo está tendo para colocar o Pedro em campo. O Neymar, ele faz... E o Santos colocou o Neymar de quarta a domingo, quarta a domingo. Às vezes aprende no amor ou na dor. Então, assim, parece que o Santos agora vai ser na dor, né? Porque mais uma vez perdeu o Neymar e o Flamengo está sendo no amor. Olha, eu não preciso de passar por uma dor. O Pedro vai jogar 40 minutos hoje, amanhã vai jogar mais 30 minutos, daqui a pouco ele vai estar 100% fisicamente para jogar 90 minutos. A gente mostrou aqui algumas semanas a minutagem do Neymar. Ele faz uma estreia de 45 minutos já contra o Botafogo e depois a média dele é uma média superior a 70 minutos por jogo. Sendo que em 2 ou 3 jogos ele jogando 90 minutos. Então, Precisa ser realmente, médico? é isso. Não, é isso. Eu tomei todos os cuidados, eu tenho apenas a observação. Inteligente. É tá observar claro. os casos que são similares e o tratamento diferenciado foi dado. E o Pedro ficou até menos tempo sem jogar do que o Neymar. Né? O Pedro voltou em 7 meses, o Neymar ficou 1 ano sem jogar. E assim, me impressiona positivamente, acho que é uma boa notícia, como o Pedro tá, cara, dividindo bola, indo pro contato. E lembrando que a previsão do retorno do Pedro era para maio, junho. Sim. E ele voltou aí 2 meses antes. Mas aí tem uma coisa, vamos lá, o Pedro não tá em campo jogando, né? Vamos lá, tem 3 jogos na semana, 3 jogos o Pedro vai jogar? Não vai. Enquanto ele não está jogando, ele está trabalhando. Enquanto está jogando, ele está fazendo reforço muscular. É por isso que a gente vê uma diferença enorme, né? A gente vê um Pedro, assim, que a cada dia que passa está melhor, porque realmente tem plantado e está colhendo isso aí, de fato. Se você compara a estrutura física do Pedro, né? Corporal mesmo, quando ele chega ao Flamengo em 2020 e o Pedro de 25, Sim. cara, parece outra pessoa. Parece que treinou no Bayern de Munique, né? Exatamente. O Bayern de Munique Tomou Goretzka. suco, né? Então, assim, é outra pessoa. É claro que isso tem trabalho das comissões técnicas que passaram, mas principalmente a dedicação do jogador, cara. Hoje em dia, o entendimento de que não é só as 2, 3 horas que você passa ali dentro do clube, não. É o dia inteiro, é você fazer os complementos, é claro, com a anuência dos profissionais do clube, né? Algo individualizado para você, a alimentação, o sono, o repouso. Tudo isso é fundamental, cara. Acho que não tem muito mistério nisso. As estruturas hoje te permitem chegar no clube 7, 8 horas da manhã e sair 18 horas. O cara passa o dia todo, o cara se alimenta, o cara descansa no clube, o cara, assim... E quando está dormindo, está fazendo uma botinha de compressão, alguma coisa que ele está dormindo e trabalhando também. O teu depoimento é interessante porque você pegou as 2 fases, né? Exatamente. Pegou lá no Verdade. início e durante muito tempo trabalhou no clube que é Não, das referências. O Felipe surgiu do Flamengo em 2001 ou 2000? Não, eu subi pro Flamengo em 2000 e 2001 foi quando eu comecei a surgir. Ele pegou aquele Flamengo, Não, cara. peguei o Flamengo que a gente chegava. O treino era 8 horas tinha que começar o treino. 7h40 o pessoal chegava ali, trocava de roupa e ia pro campo. Acabava o treino, todo mundo para casa. Hoje não. Hoje tem uma estrutura lá que os atletas chegam 1 hora antes, mínimo, e vão embora muito depois. O seu relato do Palmeiras. Seu relato do Palmeiras acho que é muito interessante. Uma vez eu vi um conteúdo que o Palmeiras produziu para as redes sociais do Palmeiras, falando sobre a questão diária, né, da qualidade do sono do jogador, como isso era medido, a anamnese que é feita lá pelos profissionais com os jogadores, né? Acho que é legal de falar. Sim, o que aconteceu? O que o Palmeiras fazia e faz?
Como o Palmeiras ele tem uma estrutura animalesca, podemos dizer assim, que é perfeita a estrutura do Palmeiras, eles têm o hotel, né, dentro do centro de treinamento, para um quarto para cada jogador. Então, muitas vezes, o clube jogava fora de casa, vamos colocar os jogos de Libertadores, jogava na Argentina, ou na Colômbia. Então, chegava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã em casa, em São Paulo. Ao invés de ir para casa, iam todos para o CT, cada um para os seus quartos, dormiam, acordavam no outro dia tranquilo, já fazia o trabalho de recovery, quem tinha que fazer. Quem não fazia o trabalho de recovery ia para campo mesmo cansado ia para campo, fazia o trabalho, depois ia para casa, passava todo o dia em casa e mais a outra manhã do dia seguinte, para no outro dia de tarde poder trabalhar. Eu acho que os clubes hoje, não só o Palmeiras, mas você tem o Flamengo, o próprio Fluminense já está fazendo isso aí, né? Então, assim, os clubes estão fazendo isso aí porque hoje tem uma estrutura que te permite. E você tem um ganho com isso. Porque quando o atleta ele chega, ao invés de ir para o CT descansar, ele vai para casa. Chegar em casa, às vezes o cara chega em casa às 4 horas da manhã, o cara às vezes não vai dormir. Sabe? O cara está na adrenalina alta ainda, o cara não dorme, o cara não se alimenta bem. No CT o cara vai dormir, vai se alimentar bem. Então tem toda uma estrutura que faz com que o atleta, ele, ao invés de se recuperar em 48 horas, em 24 horas o cara está recuperado para poder fazer o próximo jogo. Haja em vista o calendário brasileiro, que, pô, é jogo atrás de jogo e jogo importante. Isso porque, não sendo Libertadores, mas o jogo contra o Vasco, quando o Flamengo colocou intensidade, o Flamengo atropelou o Vasco nos 20 minutos finais e poderia ter feito 3, 4 gols. Até então, o Flamengo não impôs aquela intensidade que tem que ter dentro de campo e muitas vezes eu vi o Vasco, inclusive, fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo, tendo oportunidades também. E assim, ainda mais na Libertadores, onde os clubes vêm com sangue no olho, onde você vai pegar time argentino, que tem toda aquela rivalidade de Brasil e Argentina, os caras vêm para cá, meu irmão, com sangue no olho, eu quero ganhar, a gente vai lutar todo tempo. Então, o Flamengo tem que entrar em campo com a intensidade, do início ao fim. Porque se deixar para colocar intensidade nos 20 minutos finais, nos 30 minutos finais, vai sofrer. Libertadores é diferente. Libertadores você tem que ter intensidade, tem que ter tesão para jogar futebol. E o Flamengo tem muita qualidade e o Flamengo também tem que ter essa intensidade. Aliando a intensidade com a qualidade que o Flamengo tem, mas não tenho dúvida alguma de que o Flamengo vai ganhar esses 2 jogos em casa, que o Flamengo vai chegar e vai lutar por mais um título da Libertadores. Restam os seguintes jogos neste grupo, que parecia, o próprio Flamengo celebrou que a maior dificuldade seria a logística. A gente está vendo que não é só logística, não. Amanhã tem Central Córdoba e Deportivo Táchira. Tendência o time argentino. No caso, hoje o jogo, né? Somar mais 3 pontos. Na quarta rodada, o Táchira recebe a LDU e o Flamengo vai visitar o Central Córdoba, na Argentina. E na quinta rodada tem Táchira e Córdoba, na Venezuela, Flamengo e LDU no Maracanã. E na sexta rodada, Flamengo e Táchira, LDU e Central Córdoba. Qual é a conta do sucesso aí, Coutinho? É bem básico, né? O Flamengo venceu os 2 jogos em casa, ele está classificado. Ele chega a 10 pontos, mas creio eu que chega a 11 tem pontos. que ser o primeiro lugar, né? Com o elenco que o Flamengo tem, até para não passar por coisas que passou nas últimas 2 edições de Libertadores, né? Ficando em segundo no grupo. Tentar buscar o resultado positivo fora de casa contra o Central Córdoba. Do mesmo jeito que o Central Córdoba veio ao Maracanã e venceu o Flamengo, com organização, com a intensidade. Só interromper aqui, que ele falou em 10 pontos, só que tem o seguinte, o Flamengo vai jogar contra o Central Córdoba lá na Argentina, ganhando pode ir a 7 pontos, mais os 6 pontos, né, contra a LDU e o Deportivo Táchira em casa, chegaria a 11, 7, chegaria a 13 pontos, tá bom? O Flamengo poderia assumir a liderança, agora vai ter que ganhar esses 3 jogos. Até o empate contra o Deportivo Táchira, né? E o Flamengo ganhando os outros 2 jogos, porque tem a LDU em casa contra o Central Córdoba, perdão. O LDU tem tudo para ganhar esse jogo. E o Flamengo, da mesma forma, assumiria a liderança, porque aí venceria a LDU em casa. Essas seriam mais ou menos as contas. Ou o Flamengo chegaria a 11 pontos, ou chegaria a 13 pontos. Se ganhar 2, empatar 1, chega a 11. Se ganhar os 3, chega a 13 pontos e assumiria de vez a liderança do grupo. A que o Felipe citou, o Flamengo pode fazer um jogo para vencer o Central Córdoba lá. Isso não tem muito questionamento, não é uma viagem tão longa como foi, por exemplo, para a Venezuela, que foi algo que foi muito debatido. Não é altitude. Não, ainda não digo é mais, altitude. o Flamengo é favorito contra o Central Córdoba. Exatamente, Sim. aonde quer que seja. Isso. E é um tipo de jogo que, assim, o Flamengo tem que tomar conta do jogo mesmo. Tomar conta, que eu digo, é ter a bola do jeito que gosta de ter, se instalar no campo de ataque. Eu também acho que vai. E vai. Eu acho que o Central Córdoba vai chegar lá, principalmente ganhando esse jogo de hoje,
Eles vão ficar bem na Libertadores. Quando vão jogar contra o Flamengo, eles vão querer um ponto do Flamengo, não vão querer perder pro Flamengo. Eu acho que quem vai propor jogo lá vai ser o Flamengo. Se o Flamengo perder na Argentina, aí a coisa complica. Porque todo mundo deve bater no Táchira, vai fazer uma pontuação total, então a disputa fica entre esses três. Então, se o Flamengo perde todos os pontos pro Central Córdoba, o Central empate Córdoba já não é já se dos classifica, melhores, entendeu? né? Ele já pula para 10 ali, não pega mais. E a LDU pode até chegar no jogo no Maracanã já classificada também, fazendo os pontos lá dela contra o Táchira. Então não pode perder de jeito nenhum o jogo contra o CC. Vamos ouvir agora, tem gente que perde. Tem gente que tem que jogar físico pra você. Eu ainda acho que tem um confronto direto no meio do caminho, LDU e Central Córdoba, de última rodada, que alguém não vai pontuar. Então você acha que não é pra ficar tão não desesperado, mas sinal de alerta esse jogo ligado, que eu tô falando, que a LDU pode ganhar vai estar até o final da Córdoba. primeira fase por conta da derrota para o Central Córdoba em casa. O problema ontem não foi... O problema da Libertadores não é o empate de ontem. O Flamengo ontem, inclusive, ele lamenta não ter vencido. Porque é um passe que sai um pouco mais esticado, é a última bola que não funciona, é o cansaço que bate. O papo ontem aqui era o Flamengo tinha que se defender, tinha que segurar, era altitude. A gente termina o jogo falando, o Flamengo podia ter vencido, finalizasse melhor. Teve um lance muito bonito do Luiz Araújo, é tomada de decisão ali, tentou bater por cima, se ele escolhe um canto, não sei se o goleiro pegaria, se fazia um gol, Arrascaeta no primeiro tempo. O Flamengo teve volume até, não foi aquele volume de Maracanã de posição. O Flamengo teve chance para vencer, empatar na altitude, sem sofrer. O Flamengo não sofreu ontem. A LDU não foi uma ameaça, o Flamengo tirou no finalzinho do jogo. Isso é bom. O problema é que você está com 4 pontos e perdeu para o Central Córdoba em casa. Só que esse Central Córdoba, que todo mundo tirou para piada em algum momento, não pode perder em casa, a gente está falando que talvez ele seja primeiro do grupo. Então, assim, eu não acho que a situação do Flamengo é a pior possível, de esperar. Lembra do Botafogo ano passado? Sim. Depois daquela primeira metade? Então, o Flamengo tem time. A questão é, ele entra na segunda etapa ali dessa fase de grupos precisando vencer. Ele precisa vencer. E é diferente você vencer porque você é melhor do que ter que vencer para evitar um problema maior. Mas a situação do Flamengo ainda está ok de ser resolvida, Edu. Estava comentando com a Nath aqui, o brasileiro também tem algumas coisinhas ali que estão truncadas. Você que é o maior defensor do filipismo, tal, por que acontece esses pequenos tropeços? Não flutua tanto, não está... Problemas de finalização. O Flamengo está enfrentando isso. Não é só o Flamengo, né? Outros times brasileiros também. Bahia. Times criam muito. Tá faltando aquele especialista, que seria o Pedro, que não foi titular ontem, entrou na reta final, foi o Juninho. O Juninho é um jogador que não tem a qualidade que tem o Pedro. Então, o futebol brasileiro, os times mais fortes, o Palmeiras, por exemplo, né? Às vezes cria situações, tem atacante que não tá conseguindo fazer o gol. Mas o Flaco Você reclamava do Flaco, né? Por exemplo, Mas fez, não reclamei não. Então, assim, os times brasileiros que criam estão tendo dificuldade de botar a bola para dentro. É a falta do artilheiro, aquele cara que tem como diria o Pascoal, né? O cara que tem o cheiro do gol. O cheiro que a bola gosta. Cheiro, né? O cara fede a gol, na verdade, né? Tá faltando esse cara, né? E eu acho que quando o Pedro tiver em boas condições, for titular de novo, tal, com ritmo, ele vai ser o cara que vai colocar, o jogador terminal, como gosta de dizer. É isso, galera. Só pegar esse gancho aí que ele falou do Pedro, né? A ideia do Flamengo é poder contar com o Pedro os 90 minutos diante do Corinthians, até a proposta é essa. Poder ter o Pedro 90 minutos, a gente não sabe se é possível, porque ainda tá fazendo aquele controle de carga, eu acho meio difícil, né? Acredito que seja bem difícil. Mas vamos ver até domingo qual vai ser a situação. Lembrando que domingo, Flamengo e Corinthians do Maracanã, inclusive os ingressos estão bem vendidos aqui, pelo que eu tava vendo. Deixa eu só pegar aqui a parcial aqui. Em relação ao Flamengo, a relação ao ingresso, deixa eu só pegar aqui a parcial que tava. Eu até me assustei quando eu vi, porque a questão do preço do ingresso estava muito alto. O pessoal reclamando bastante, mas até o momento, deixa eu só pegar aqui, ingresso do Mengão. Até o momento, a venda dos ingressos estava bem alta, ó. Isso foi ontem, viu? Ontem à noite, a última parcial que saiu, mais de 40 mil, 42 mil ingressos já tinham sido vendidos para a partida. Ou seja, hoje já deve estar na casa dos 45, 50 mil tranquilamente. Vamos ter casa cheia, com certeza vamos lotar aí. Eu espero que passe dos 67 mil, né? O público geral. Vai ser muito bom para o Flamengo, até para... Infelizmente, a direção do Flamengo não quer baixar o preço do ingresso. Eu espero que amanhã tenha uma cobrança mais séria, né, em relação a isso, para eles se tocar. Porque sem o Flamengo, sem a torcida, não é Flamengo. Sem, né, um precisa do outro, como eu sempre falo aqui. A torcida faz toda a diferença, 12º jogador, empurra a equipe dentro de campo. E eu espero que eles tenham um bom senso
em relação à questão do ingresso, tá bom? Mas como eu falei, domingo é Flamengo e Corinthians, um jogo festivo, né? É comemoração do Grupo Globo, 60 anos. E por isso esse jogo foi escolhido para comemoração. Vai ter alguns shows antes do jogo, show do Belo, né? Antes da partida. Alguns quadros durante a transmissão, algumas apresentações. E promete bastante. Além da questão do jogo importante, né? Para o Flamengo tentar reassumir a liderança do campeonato. Precisa de um tropeço aí do Palmeiras, ou um empate do Palmeiras, e o Flamengo ganhando o jogo consegue reassumir a liderança por aquela questão do Gol Pro, tá bom? Tivemos também ontem, né? Ontem, isso, fim de jogo entre Flamengo e Caxias do Sul. O Rubro Negro ganhou, um massacre, bem dizer assim, 98-52. Primeiro jogo das oitavas da final do NBB, né? Novo Basquete Brasil. O Flamengo já abriu um placar de 1-0 sobre o Caxias do Sul, tá bom? O NBB aí com tudo, Flamengo atual campeão, né? Tricampeão da Libertadores da América, né? Vamos dizer assim, Liga dos Campeões da América em relação ao basquete, em cima do Boca Juniors, qual vai disputar agora o Mundial de Clubes, tá bom? Espero que o Flamengo consiga esse bicampeonato aí, que vai ser muito importante para, né, a categoria do Flamengo. Temos aqui uma informação importante sobre a questão do Wesley. Os agentes do Wesley estão na Inglaterra. Representantes, né, do lateral do Flamengo estão na Inglaterra para reuniões com clubes da Premier League. Lembrando que quem ofereceu proposta para ele foi o Manchester United, o Tottenham também. O Liverpool também ficou de olho. Não sei se chegou alguma proposta do Liverpool, mas tem interesse também. Barcelona da Espanha também. Vários clubes da Europa. O Inter de Milão também. Vários clubes da Europa de olho no lateral Wesley. Vai ser muito difícil o Flamengo conseguir manter após o Super Mundial de Clubes. Aí, os agentes estão em reuniões com clubes da Premier League. O objetivo é conhecer estruturas, né, dos interessados e analisar os projetos apresentados ao jogador. Ou seja, eles vão estudar, né, vão ver todas as propostas, avaliar as estruturas e tudo mais, para ver qual a melhor se adequa, não só em relação ao valor pago, como a questão do salário, mas também a questão da estrutura, para poder chegar a um denominador comum e ser o objetivo principal do Wesley, tá bom? Estão avaliando aí para onde é que o Wesley vai, qual seria a melhor ideia, qual seria o melhor projeto que se encaixe aí no que o jogador quer. Vai ser muito difícil segurar o jogador, infelizmente, vai ser uma perda grande, porque o Wesley hoje é primordial no Flamengo, junto ali com o Gerson, né, aquela dobradinha. Mas o Flamengo tem que correr no mercado, aproveitar esse dinheiro que vai entrar e já contratar um baita de um lateral para poder substituir o Wesley à altura. Então, a gente tem o Varela, mas a gente sabe das limitações do Varela, né? Ele está jogando muito bem, tá dando conta do recado, só que às vezes fica devendo em uma determinada situação, principalmente a questão do cruzamento, questão de atacar a bola, de atacar o espaço. Às vezes o Wesley é bem melhor, né? O Wesley supre melhor essa carência do Flamengo, tá bom? Espero que o presidente tome à frente aí, o diretor José Boto, e consiga comprar um lateral à altura. Outra informação também que a gente tem aqui sobre a questão do Gonzalo Plata, né? A questão da lesão. Ele não teve lesão, fez um exame e não detectou nada. O problema foi só a questão do edema. E o Gonzalo Plata só vai retornar assim que tiver uma redução da dor do joelho. Internamente, o Fla acredita que pode contar com o jogador para o jogo contra o Corinthians. Por isso, o Flamengo está acelerando esse processo de recuperação do jogador, né, de tratamento do jogador, para poder contar com ele para esse jogo muito importante diante do Corinthians. Quem trouxe a informação foi o jornalista Benê Casagrande, tá bom? Em relação ao Alexandre também, o Flamengo quer contar sim com o jogador para esse jogo importantíssimo diante do Corinthians, né? Alexandre, que passou 2 partidas fora, diante do Vasco, diante da LDU, por conta de um edema na coxa esquerda. Foi muito, né? Fez muita falta, tanto diante do Vasco como também diante da LDU. A gente sabe que ele não ia jogar, né? Pela questão da altitude, até para conservar o jogador, mas diante do Vasco fez muita falta. Como o próprio Felipe Melo falou, o Flamengo amassou o Vasco, principalmente no segundo tempo, e infelizmente não conseguiu converter. Mesma forma ontem da LDU, né? Um jogo seguro, mas também não conseguiu aproveitar as oportunidades. Luiz Araújo, até não quero ser advogado aqui, né? Mas o Luiz Araújo, a gente sabe que aquela pancada que ele deu na bola, também a bola subiu muito por conta da questão da altitude, né? O ar rarefeito, 2.850 metros, qualquer pancadinha, a bola pega muita velocidade e um simples toque a bola subiu. Eu tenho certeza que se fosse a nível do mar, ele conseguiria ter convertido aquela bola, igual a gente sabe da potência do chute do Luiz Araújo, né? Tenho certeza que fosse a nível do mar, ele conseguiria ter engavetado aquela bola. Seria, na minha opinião, indefensável para o goleiro do LDU, tá bom? Vamos ser um pouco justo aqui, o Arrascaeta também. Até para os jogadores se adaptar, né? Leva um certo tempo. Jogadores muito dificuldade. O próprio Bruno Henrique precisou de oxigênio no intervalo do jogo. Tava passando mal.
A gente sabe que uns jogadores vão bem, outros vão mal. O Eric Pulgar até já é adaptado, né, a jogar bem. Gonzalo Plata joga muito bem, mas não pôde contar com ele por fora dessa partida. Mas vida que segue, tá bom? Importante que o Flamengo não perdeu. Agora é só cumprir, só isso, né? Cumprir os 3 jogos, ganhar os 3 jogos da fase de grupos para poder assumir a liderança do grupo. Central Córdoba agora na Argentina, que a gente sabe que é um jogo extremamente difícil. Mas o Flamengo tem elenco, tem condições táticas e técnicas suficientes para poder fazer um bom jogo e conseguir a vitória. E matar os 2 jogos em casa, né? Contra a LDU e contra o Deportivo Tátira, que na minha opinião é o peso morto aí desse grupo. Tem que ganhar e golear para poder mandar o recado direto, né? Para vir brigar pelo título da Libertadores, tá bom? Só lembrando aqui, domingo, 5 horas da tarde, Flamengo e Corinthians direto do Maracanã. Jogo muito importante pro Flamengo e até para o espetáculo, né? Vamos ter casa cheia aí. Espero que o Flamengo consiga fazer um bom jogo, consiga desempenhar, né, um bom jogo tecnicamente dentro de campo, intensidade alta, marcação, pressão, transição, infiltração, várias variações táticas que o Flamengo consiga. E também, principal, né, converter isso em gol. Não é só criar chance, mas sim também ser contundente, né? Pegar essa bola e botar para dentro do gol, que é o mais importante, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais. Créditos e direitos autorais, Troca de Passes, Sport TV e ESPN Brasil. Link na descrição. Valeu.